Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista da CPAD, neste terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É a nossa temática do trimestre. Nossa lição número 12, penúltima lição, coincidindo com o Dia Nacional da Escola Dominical, tem como título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. O texto áureo está em Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática nos diz que faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 9, 11 e 34. Lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois com isso você nos ajuda a mostrar ao algoritmo do YouTube que este vídeo é relevante e ele será, dessa maneira, sugerido para outras pessoas. Então você, com isso, com o seu like, com o seu curtir, você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, mandar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. A introdução nos vem com uma pergunta: como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Ou seja, a importância do Evangelho em Antioquia é que com isso o cristianismo saía das fronteiras de Israel, saía das fronteiras judaicas e começava a se espalhar por outras nações. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária
e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Este é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Primeiro tópico: uma igreja com consciência missionária. Primeiro item: o Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus que foram espalhados, foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Eram regiões bem distantes de Jerusalém. Essas pessoas, elas fugiam da perseguição que aconteceu aos seguidores de Jesus lá em Jerusalém com a morte de Estevão, como estudamos nas lições anteriores. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, versículos 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Uma diáspora somente dos cristãos. Veja que até então o território de Israel, Galileia, Samaria, Judéia permaneceram intocados. Não houve nenhuma modificação por invasões de Roma. Na realidade, quem teve que sair foram os seguidores de Jesus, por causa da morte de Estevão, apedrejado por judeus daquela época, e que agora queriam também perseguir os demais seguidores de Jesus. Assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte do grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Veja as regiões que são mencionadas: Fenícia, Chipre e Antioquia, regiões bem distantes de Jerusalém. Esses cristãos dispersados, espalhados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles haviam sido comissionados para isso. O ide de Jesus, em Mateus 28:19 e Atos 1:8, lhes dava a energia necessária para espalharem o Evangelho em toda parte. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agiria dessa forma. Afinal, o que eles tinham a ganhar materialmente? Fama? Fortuna? Riquezas? O que eles tinham materialmente para ganhar? Nada. Somente por obediência a Cristo e a sua palavra é que eles levavam o Evangelho. Eles não perderam o foco. Anunciaram o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. E nós, hoje, 2025 anos depois, será que estamos fazendo o mesmo? Terceiro item: cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que entre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade que estava em vários caminhos, rodovias comerciais da época. Era uma cidade onde se chegavam e se saíam muitas pessoas. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos, presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. Abrindo parênteses, podemos dizer que aqui no Brasil também foi dessa maneira. O Evangelho começa, o Evangelho pentecostal, nas terras paraenses, em Belém do Pará. Mas depois ele vai se espalhando de norte a sul do Brasil pela ação não somente de pregadores, pastores, evangelistas, missionários, mas também pela ação de crentes, poderíamos dizer crentes de banco, crentes leigos, crentes anônimos, que só os céus sabem quem foram
os pioneiros em muitos lugares do nosso Brasil. Embora tenha muito bem documentada a história das Assembleias de Deus, muitas regiões não se sabe quais foram os primeiros a anunciar o Evangelho Pentecostal. Foram anônimos, assim como esses crentes daquela época de Antioquia da Síria. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Primeiro item, a cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que haviam sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que foi esse o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judeus, não eram judias. Essas pessoas adoravam outros deuses, não seguiam o judaísmo. Então veja que agora eles saem da sua zona de conforto. Até então, o evangelho tinha sido levado somente a judeus e a pessoas gentias, não judaicas, mas que eram seguidores do judaísmo, eram convertidos à religião judaica. Agora a coisa muda de figura. Agora o evangelho é apresentado a pessoas da cultura helênica, pessoas que tinham vários outros deuses, como Júpiter, Saturno, Minerva. Estamos usando aqui os nomes romanos, que os romanos deram para os deuses gregos. Mas quer dizer, eram pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam a história de Jesus, não estavam inteirados do que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos anos. Portanto, para eles, o Evangelho era algo totalmente novo. Quantos povos não existem assim também hoje em dia? Povos ainda não alcançados. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Assim também, hoje, num planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, se estima entre 3 e 4 bilhões, ou seja, quase metade da população mundial, que nunca ouviu falar de Jesus, nunca leu uma Bíblia, nem sequer sabe que existe um livro chamado Bíblia. Se estima em cerca de 7 mil grupos étnicos, povos, tribos, nações inteiras, que não ouviram, não conhecem a pregação do Evangelho. Veja, portanto, que assim como nos dias dos apóstolos, hoje também é um grande campo missionário que nós precisamos cuidar. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Ou seja, elas não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam as Escrituras Sagradas judaicas, elas nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Para elas tudo era novidade. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o Evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Podemos ver aqui, no item 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias, os gentios, os outros povos, não tinham essa expectativa. Eles não esperavam um Salvador, eles não esperavam um Messias. Eles tinham vários deuses, centenas de deuses. É uma situação parecida com o que nós encontramos em países como a Índia, em que há milhares de deuses. E eles não têm a expectativa de um Salvador.
A expectativa deles é procurar fazer o máximo de boas obras nesta vida para que na próxima encarnação eles venham numa vida melhor. Esse é o pensamento dessas pessoas. Eles não têm a expectativa de um Salvador que venha redimi-los dos seus pecados. É uma situação muito parecida com a dos gentios na época dos apóstolos. Além disso, esses cristãos também não mencionam os costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Veja que quando Estevão faz a sua última pregação, lá em Atos 7, antes de ser morto, nós vemos que ele estava falando para um público judaico. Por isso que ele menciona o Sinai, a lei de Moisés, a história do povo de Israel, porque ele estava falando para um público judeu. Mas essa pregação de Estevão não faria o menor sentido para alguém de Roma, por exemplo, da capital do império, ou de algum das outras centenas de povos dominados pelo Império Romano. Não faria o menor sentido. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, ou seja, o Salvador, esses cristãos, qual era a pregação deles? Eles destacavam que Jesus é o Senhor, ou seja, melhor dizendo, eles destacavam que Jesus era Deus, e o único Deus, não apenas mais um de vários deuses. Veja que os discípulos de Jesus estavam pregando para pessoas que adoravam vários deuses. Então, basicamente, a pregação deles era dizer: todos esses deuses que vocês conhecem são falsos, nenhum deles existe. Só existe um Deus, e esse Deus é o que nós estamos anunciando a vocês. Então, a pregação deles era parecida com a que nós vimos com o apóstolo Paulo no capítulo 19 de Atos, o famoso sermão do Deus desconhecido. Veja que ali, a partir do altar do Deus desconhecido, o apóstolo Paulo diz a toda aquela gente: os deuses de vocês são falsos, não existem. Só tem um Deus verdadeiro, e é esse Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, ele se encarnou, ele se tornou gente, ele veio morar conosco. E o seu nome, em hebraico, em judaico, é Jesus. Jesus de Nazaré é o Deus único e verdadeiro. Ou seja, eles estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Terceiro tópico: uma igreja que forma discípulos. Primeiro item: a base do discipulado. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Vamos recapitular um pouco que quando aconteceu a grande fuga, a grande perseguição dos crentes de Jerusalém por causa de Estevão, então o que aconteceu com os apóstolos? Eles ficaram em Jerusalém. Apesar das perseguições, eles ficaram ali. Porém, boa parte dos convertidos a Jesus, do meio do judaísmo, esses sim é que foram por outras terras. Essa gente sem nome, sem rosto, mas que foi um instrumento que Deus usou para levar o Evangelho. Então, veio a notícia, através de outras pessoas também anônimas, dizendo aos apóstolos, como Pedro, Tiago, João e outros: olhe, o Evangelho está florescendo nestas outras cidades, na Fenícia, em Chipre, em Antioquia. Então, o que os apóstolos fazem? Enviam Barnabé, que também era um apóstolo, não um dos 12 apóstolos, mas um apóstolo já separado pelos demais apóstolos. E chegando ali, na cidade de Antioquia, o que Barnabé encontra? Uma igreja viva, cheia da graça de Deus. Pessoas que tinham se convertido a Jesus e estavam naquele primeiro amor. Elas estavam impactadas pelo que Jesus tinha feito em suas vidas. Como ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, o que Barnabé faz? Os encoraja na fé, reforça a fé deles. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ela precisava ser discipulada.
Barnabé não era exatamente o melhor mestre. Ele era um apóstolo, um pregador da palavra, mas ele não era exatamente um mestre. Então, com esse propósito, Barnabé vai procurar quem? Ele vai procurar Saulo. Isso mesmo, o apóstolo Paulo. Àquela altura, ele já tinha se convertido, mas ele ainda não estava totalmente em operação, digamos assim. Ele estava terminando a sua preparação. Durante 3 anos ele se recolhe, ele estuda mais a palavra, ele vai reler o Antigo Testamento, agora já com Jesus em sua mente, Jesus como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Portanto, Saulo, que além de ser um grande pregador, também era um grande mestre. E aí ele vai ser o companheiro de trabalho de Barnabé nesta missão, na missão de discipular os crentes de Antioquia. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Barnabé e Saulo, portanto, durante um ano, eles formam a base do discipulado da igreja de Antioquia. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Elas precisam ser doutrinadas, elas precisam ser ensinadas a como é a vida do crente. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Abrindo parênteses, podemos dizer que é lamentável que muitas igrejas invistam em missões, em evangelismo, mas não cuidem do discipulado, não cuidem de preparar as pessoas que aceitaram a Jesus para que elas se tornem também firmes na fé, para que elas vão até o batismo nas águas, para que elas cresçam no conhecimento e na graça. É por isso que hoje encontramos muitos crentes imaturos, crentes, poderíamos dizer, ainda verdes, que não se desenvolveram espiritualmente como deveriam. Segundo item, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados por vários nomes: irmãos, crentes, discípulos, santos. Ou também eles eram chamados como aqueles do caminho, talvez pelo fato de Jesus ter se apontado como sendo o caminho. Então, os seguidores de Jesus eram os seguidores do caminho. Mas até então, eles não haviam sido chamados de cristãos. Por que isso? Podemos imaginar que seja pelo motivo de cristão vir de Cristo, que não é uma palavra exatamente hebraica ou aramaica, mas sim grega. Portanto, como até então o evangelho não tinha se espalhado entre os gregos, a palavra Cristo ainda não havia sido acrescentada ao nome de Jesus. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. Cristão significa pessoas de Cristo. E o que significa a palavra Cristo? Significa Messias, significa ungido. Então, em hebraico, nós temos Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que traduzido para o grego e depois para a nossa língua portuguesa seria Jesus Cristo. Então, quando nós dizemos Jesus Cristo, não é um sobrenome. Cristo não é um sobrenome de Jesus. O seu nome, ele nunca usou esse nome Cristo. Ele não era o sobrenome dele, como seria o nosso. Mas é um título, Jesus o Messias. Na sua terra natal, Jesus deve ter sido chamado de Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. Ele nunca foi chamado, na sua família, entre seus irmãos, de Yeshua HaMashiach. Isso só mais tarde que os seus discípulos vêm chamá-lo, porque o reconhecem como o Messias, o Salvador. Portanto, quando falamos de cristãos, nós estamos falando, nós somos seguidores de Cristo, nós somos seguidores do Messias. Terceiro item, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé, suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria,
A verdade é que aqueles seguidores de Jesus mostravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Podemos dizer que algo parecido aconteceu no nosso país quando, durante algum tempo, o povo pentecostal, assembleiano, era chamado de forma jocosa, zombando, de Bíblias. Olhe, lá vai os Bíblias na rua, lá vai os Bíblias evangelizando. Mas isso acabou se incorporando à nossa identidade como sendo o povo da Bíblia, o povo da Palavra de Deus. O nome cristão aparece também em Atos 26:8 e 1 Pedro 4,16. Portanto, a partir dali, o nome cristão, a palavra grega que nós traduzimos como cristão, ficou associada totalmente aos seguidores de Jesus. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado, receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Concluímos então que nesta lição aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. Então, abrindo um parênteses, veja só o resultado da morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. A igreja poderia ter se retraído a partir dali com medo das perseguições, mas o efeito foi justamente o contrário. A morte de Estevão levou que muitos saíssem de Jerusalém fugindo da perseguição e, na sua fuga, eles iam para outros lugares, não se escondendo, mas evangelizando. Veja só como Deus transforma e usa até as situações ruins para louvor da sua glória. O que se destaca nessa situação toda não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Concluímos então a nossa penúltima lição deste trimestre, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.